Senhor Jesus Cristo, que de fato veio procurar e salvar o que estava perdido. Mas antes de eu estar perdido, a minha família também um dia esteve. A minha vida começa no namoro dos meus pais, porque creio eu que casamento é o namoro que deu certo. Os meus pais se conheceram no período da adolescência, na escola, e começaram a andar pelos corredores da escola, se verem na biblioteca, na lanchonete, e começaram a olhar um para o outro, e um dizia dentro de si: nossa, que rapaz lindo, que moça bela. E depois de um tempo de tanto olhar um para o outro, eles acabaram se conhecendo, e de uma boa amizade resultou num relacionamento de namoro que durou longos 9 anos. Depois deste relacionamento, que Deus me livre disso, 9 anos, Ave Maria, eles resolveram casar-se. Papai e mamãe casaram-se na igreja católica, mas sem conhecer o Senhor desta igreja. Por quê? Porque meus pais eram praticantes de falsas doutrinas. A minha mãe, ela era seguidora da doutrina espírita, porque a minha avó, por parte materna, ela era fundadora de um centro espírita, e por estar inserida na família, ela herdou esta filosofia religiosa. Por que eu digo que eles não conheciam o Senhor? Vejam bem, o que eu falar para vocês, eu vou estar me pautando em cima da Sagrada Escritura, do Sagrado Magistério da Santa Igreja Católica e da Sagrada Tradição. Sendo que o Magistério diz que a palavra de Deus é a verdade revelada pelo próprio Deus, está escrito em Deuteronômio, no capítulo 18 e no versículo 10, que o Senhor Deus abomina o espiritismo. E hoje nós encontramos até dificuldade de falar contra as falsas doutrinas dentro da igreja, porque na missa pró-eligendo pontífice da morte do Papa João Paulo II, o cardeal Ratzinger fez uma homilia bombástica, denunciando a ditadura do relativismo, dizendo que hoje na fé tudo é relativo, e que as pessoas criam uma fé para si, um Deus para si. E quando nós começamos a expor a verdade do Evangelho, o mundo se choca. E porque na década de 70 o Papa Paulo VI diz que a fumaça de Satanás entrou na igreja, e muitos cristãos, por desconhecerem a doutrina e a sua verdade, estão vivendo politicamente correto e abraçaram a religião da nova era, que todas as religiões levam a Deus, e que na verdade o que importa no final é o amor. Mas nós não podemos nos esquecer que a Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor, e o mesmo Deus que é chamado de amor também em João 8,32 é chamado de verdade. E a verdade é que o Senhor abomina o espiritismo. Aí a gente escuta, infelizmente, eu tenho que ser claro, eu não posso ficar maquiando muito na minha pregação, até alguns sacerdotes dizendo assim: nós vamos espantar quando não chegarmos ao céu, vamos ver um monte de espírita lá, porque eles fazem caridade. E dentro de mim dá um grito: não! 1000 vezes não! Se fazer caridade é o suficiente para que eu vá ao céu, qualquer pedófilo, qualquer satanista pode ir para o céu, porque o pedófilo também faz caridade. Ele dá doce para a criança, ele dá roupinha para a criança, ele dá brinquedo para a criança. Um satanista também pode ajudar uma entidade na igreja. Ou seja, tantos que são inimigos da igreja injetam dinheiro dentro da igreja, dão comida para pobre, mas isso não significa que eu vou ao céu, porque eu posso fazer caridade, mas com o pecado do adultério eu vou direto ao inferno, porque a Bíblia diz em Coríntios 6,9 que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E também nós não precisamos somente da caridade para a salvação, nós precisamos da fé também. Eu falei: Senhor, por que tu abominas o espiritismo? E a Sagrada Escritura nos mostra uma verdade. Romanos capítulo 10 versículo 9 diz assim: se portanto confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação veio por meio de Jesus e pela igreja, que é o seu corpo, diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 846. Aí o apóstolo Pedro prega lá em Atos capítulo 4 verso 12: pois debaixo do céu nenhum nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos. Aí Paulo vem de novo em Filipenses 2, 10 e 11 e diz que quando o nome de Jesus é proclamado no céu, na terra e nos infernos, todo o joelho se dobra e toda a língua confessa para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor.
Aí eu falo, por que Deus abomina? Porque no Espiritismo eles negam 40 verdades da fé católica. Para a minha salvação, eu preciso proclamar que Jesus Cristo é Deus, crer na sua palavra e seguir os seus caminhos. E esse Deus que eu creio, Ele morreu e ressuscitou na cruz, e diz em João 10:10, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Lá no Espiritismo, Ele não é Deus, Ele é um grande profeta. A minha Bíblia diz que aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. E diz: quem não come a minha carne e não bebe meu sangue não tem a vida eterna. Eles não creem na Eucaristia, eles não creem na igreja como instituição necessária para a salvação, eles não creem nos 7 sacramentos da igreja. Aliás, são 40 verdades de fé católica que não creem. E hoje em dia a gente é obrigado a escutar dentro da própria igreja que no final de tudo o que vale é o amor. O amor não anula a verdade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Nós não podemos mais nem falar contra falsas doutrinas na mídia católica. 15 de abril do ano passado eu fiz 2 pregações na Canção Nova. E antes de eu entrar no ar, eles me chamaram e disseram: você não pode falar contra a ditadura gay, você não pode falar contra o espiritismo, macumbaria, você não pode falar contra a maçonaria, você não pode falar contra um monte de coisa. Por quê? Porque senão são processados. Porque senão a TV é tirada do ar. E eu olho para o Brasil e vejo Bezerra de Menezes, filme espírita. Nosso Lar, que tem um pentagrama do satanismo. Nas novelas é ensinado. Os livros que são publicados, lotado de espiritismo. Aí em 1858, Nossa Senhora Salete diz que o demônio iria querer esparramar a doutrina espírita para o mundo inteiro. Aí aparece em televisão, é ensinado em diversos canais, e nós católicos não podemos falar mais contra. Eles podem mostrar a pedofilia dentro da igreja, eles podem mostrar fragilidade do clero, podem denunciar o Papa, criticar o Papa, e nós não podemos falar mais nada. Sabe por quê? Porque Satanás conhece a Bíblia. Em João capítulo 8 verso 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estive pregando durante uma semana em Santa Bárbara do Oeste. Em todas as minhas pregações, do começo ao fim, que me tive a oportunidade, eu denunciei com muita veemência as falsas doutrinas. No último dia, chegou uma mulher e me disse assim: eu preciso falar com você. Eu cheguei, ela tem mais umas 200 querendo falar. Ela falou: não, eu preciso falar agora. E apertou a minha mão e disse: é urgente. Eu concedi a ela. Ela disse: todas as vezes que eu ia na sua pregação, eu escutava do começo ao fim, e sempre na hora que eu chegava, você estava falando contra candomblé, estava falando contra o espiritismo e todas essas coisas. E eu falei: não é possível, Deus está falando comigo. Eu falei: por que a senhora está falando isso? Porque eu sou mãe de santo, e a partir de hoje eu me converterei ao catolicismo e seguirei Jesus Cristo na igreja católica, porque somente a verdade pode nos libertar. Você pode ver, meus irmãos, na mídia pode colocar beijo gay, pode colocar a perversidade sexual, que hoje em dia nos programas televisivos está em evidência, os programas mais imorais, e estão calando a voz da igreja. Na passeata gay de São Paulo, eles colocaram São Sebastião como patrono do movimento gay. Ele disse que o patrono do movimento gay tinha que ser São Sebastião, porque ele foi amarrado nu em cima de um pedaço de pau. Olha que linguagem satânica, pejorativa, imunda. E sabe por que eles ganham força? Porque a voz da igreja foi silenciada. Porque aqueles que deveriam se levantar contra, e falar, e gritar, recuaram. E o Papa Leão XIII diz: a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. E porque os bons não falaram, eles se cobraram força. Eles estão vindo para cima de nós, estão batendo de chicote para cima da igreja, e nós estamos sendo cada vez mais perseguidos, amordaçados, porque não podemos professar aquilo que cremos. E em breve as coisas vão ficar piores para nós católicos, porque aqueles que deveriam gritar não ousaram,
por causa do medo. E eu lembro da palavra de Efésios 5:11: não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, denunciai-as abertamente. A questão aqui não está no preconceito com a pessoa que segue a falsa religião, está no amor que eu tenho por ela, e isso me leva ao compromisso de falar a verdade, porque crendo que a unção do Espírito Santo auxilia aqueles que pelejam pelo nome de Cristo e da sua igreja, Ele nos auxiliará, usando de nós pobres instrumentos desta verdade, para conduzir esta pessoa a uma verdade maior, que é Cristo e a sua igreja. Portanto, o que eu tenho para te dizer: não negocia a sua fé. Aprenda a amar a tua igreja. Aprenda a amar o Cristo a que você serve. Cultiva amor à palavra de Deus que você tem em suas mãos, porque há países comunistas que cristãos choram porque não tem uma sagrada escritura, e a única maneira deles lerem a Bíblia é quando eles andam pela rua, vem um outro cristão, e ele percebe pela conduta que ele é uma pessoa que segue a Jesus Cristo, dá um abraço e diz um versículo da sagrada escritura no ouvido dele, e assim a recíproca é a mesma, e ele fica meditando aquele versículo diariamente, porque o governo comunista não deixa a Bíblia chegar naquele país, porque ele sabe que a partir do momento que os cristãos assumem o Evangelho, eles detonam com essa ditadura maldita que quer tirar Deus da vida das pessoas. E por causa disso, nós que ainda temos no Brasil um período curto de liberdade religiosa, devemos cultivar o amor à nossa fé, amar a nossa doutrina, não vender os nossos valores e pelejar por aquilo que Cristo instituiu na sua igreja, porque é por meio dessa igreja que nós vamos conseguir a nossa salvação eterna e morar no céu com Deus Pai Todo-Poderoso. E aplauda a Igreja Católica, que é a mãe da verdade, nos ensina a verdade, nos conduz a ela, nos leva ao céu. Querido, a coisa pro lado da minha família, por parte paterna, não melhorou muito. A minha avó era macumbeira. Eu costumo dizer por aí, você vai ver que é uma coisa bem lógica. Se macumba fosse bom, não chamaria macumba, chamaria boa cumba. Fala a verdade, você se admirou com a minha inteligência, né? Olha isso, que sabedoria divina. Olha, como que eu fui descobrir um negócio desse? É que eu fui para Minas 12 anos, eu tomei a minerada, né? Olha, se macumba fosse bom, não chamaria macumba, chamaria boa cumba. Diz assim, gostei dessa, fala aí. A minha avó era uma feiticeira que tinha um pacto com uma entidade no inferno chamado Maioral. E minha mãe disse que fazia um trabalho de feitiçaria com sangue de bode, coração de boi enterrado no cemitério, e todas essas coisas horrendas do qual Satanás pede e usa desse sacrifício para fazer malefício na vida das pessoas. E também hoje há uma corrente teológica dentro da própria igreja que nega a existência do demônio. O Papa Paulo VI diz que quem nega a existência do demônio sai do âmbito eclesial, porque Satanás é um ser perverso e pervertedor. E minha mãe diz que pessoas que eram vitimadas pelo trabalho de feitiçaria, ocorria até óbito, pessoas morriam. Porque de fato João 10:10 diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas eu digo para você, meu irmão, eu estou falando isso não para você ter medo, mas para você recobrar coragem. Porque a Bíblia diz no Salmo, no capítulo 90, no versículo 7, caiu mil à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não seria atingido. Eu falei que eu ia usar a Bíblia para te provocar. Salmo 117:10 vai nos ensinar: ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Olha o que fala o nome de Deus. 1 João 4:4, o discípulo do amor diz: maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Salmo 22:1 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus envia os discípulos em missão, Marcos 16:15, ele diz: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz: quem crer será salvo, mas não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que creem. O primeiro, expulsarão demônios em meu nome. Jesus Cristo morrendo na cruz nos dá uma autoridade sobre Satanás. E se o demônio tem mandado na sua família, tem destruído o seu casamento, tem destruído a sua espiritualidade, tem jogado tristeza na sua vida, tem te arrebentado pelo pecado, tem destruído o teu corpo, a tua mente, é porque não está
usando do poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não é para o demônio mandar em nossa vida, é para estar colocado debaixo dos nossos pés, como diz em Lucas capítulo 10, verso 19: dei-vos poder para pisar escorpiões, serpente e todo o poder do inimigo. E é sabido que a gente vai pelo Brasil pregar grandes congressos, e satanistas vão porque eles são intrometidos, querem acabar com a igreja e com aqueles que são igreja. Escutam a gente pregando a palavra de Deus, avalia se a vida do pregador, se a conduta dele, se aquilo que ele fala incomoda o inferno. Porque hoje em dia tem uma geração de pregador católico, irmão, que a pregação da pessoa é tão açucarada que é perigoso você até pegar diabetes espiritual. Esses o demônio fala, é isso mesmo. Fala de um Cristo light, relativizado, que nada exige, aí a gente vai ganhando gente. Agora os pregadores que incomodam o inferno, que desce o pau no pecado, que ama o pecador e quer trazer ele para pertinho no coração de Jesus, ele pega o nome, leva lá na macumba, coloca na boca do sábio e fala: vamos arrebentar com a vida do pregador. Eu gosto de gritar bem alto, com o pulmão bem cheio: vai lá, macumbeiro, satanista, e faz o que você quiser, coloca meu nome na boca do sábio. Sabe o que vai acontecer? O miserável do sábio vai ter caganeira e diarreia, porque o meu nome está gravado na palma da mão de nosso Senhor Jesus Cristo, e há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Meus queridos e minha querida, os meus pais, mesmo sem a fé católica, casaram na igreja. Oh, meu Deus do céu, eu estou para casar dia 19 de maio. O sacramento é uma coisa séria. Gente do céu, a instituição mais atacada é a família. Satanás sabe que no catecismo da igreja está escrito que a família é o eixo da sociedade. E como é importante que se tenha uma catequese, como que as pessoas da igreja, que souberam que os meus pais iriam casar, mesmo sendo praticantes de falsa doutrina, não apresentaram Cristo. Porque Jesus Cristo diz que o homem prudente é aquele que ouve as palavras dele e edifica a casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. Quando vê a ventania, quando vê a tempestade, não derruba a casa, porque a casa está sobre a rocha, que é Ele. E quem é a casa que não está sobre a rocha? Satanás arrebenta. E hoje, encontro de jovens, de noivos, é normal escutar: pode transar antes do casamento, que não tem problema. As pessoas, tem gente que ensina método contraceptivo dentro da igreja, sendo que a igreja diz que é proibido, porque a finalidade do sacramento do matrimônio é a procriação, e método contraceptivo vai contra a vontade de Deus. E se você soubesse, gente, a oposição que a gente enfrenta dentro da própria igreja por pregar sobre essas coisas, porque a mentalidade católica é tão difícil de incutir, mas quando as pessoas veem que esse liberalismo maldito, dizendo que tudo pode, que você rege a sua vida conforme a sua vontade, tem uma aceitação grandiosa. E os meus pais casaram na igreja sem conhecer o Senhor da igreja, simplesmente porque é bonito, porque é tradicional casar na igreja, porque é bonito estar diante do sacerdote, a igreja ornamentada. Mas a beleza da igreja não segura o sacramento do matrimônio quando vem a ventania do demônio, quando vem as tentações, quando vem as brigas, os desacertos. Quem segura é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu acabei de dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías capítulo 45, versículo 5 diz: eu sou o Senhor, Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. É o Senhor que é sem rival, não nós. Nós somos pequenos, inúteis, fracos, pecadores. E se a graça de Deus não estiver sobre a nossa vida, o demônio nos atropela, nos arrebenta. Olha para o teu irmão e fala: o que é de você sem Deus? Fala para ele. O que ele respondeu para você? Isso mesmo, irmão, nós não somos nada sem Deus. Absolutamente nada, 1000 vezes nada. Que dó, casaram-se na igreja sem conhecer o Senhor da igreja. Eu olho o álbum de fotos dos meus pais do casamento, dou risada. Eu falo de santo aqui, só tinha de barro no altar, né? José Alamano, São Francisco de Assis, porque os padrinhos eram tudo pai de santo, mãe de santo. Falei: oh, meu Deus do céu. O altar estava recheado do povo que faz a farofa subir. Mas meu avô, mesmo na ignorância, mensalmente distribuía 1000 unidades da novena de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. E a doutrina católica é clara em dizer que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, como de São Bernardo de Claraval,
E São Luís Maria Grimond de Montfort diz que ela é tesoureira dos bens celestes de Deus, e que ela distribui as graças a quem quer, quando quer e como quer. Gente do céu, o poder da intercessão de Nossa Senhora é tão forte, que Santo Agostinho fala que todas as orações dos santos do céu, os anjos, unidos com os da terra, não tem comparação com o suspiro só de Nossa Senhora. Nossa Senhora olha para Jesus e dá uma tossidinha, ele já está atendendo o que ela está pedindo. O negócio com Nossa Senhora é tremendo. Por isso que eu digo pelo Brasil onde eu prego, com Jesus e com Maria o inferno se arrepia. E vovô, na ignorância, distribuía 1000 unidades da medalha milagrosa. E ela olhou para minha família e falou: filho, está faltando vinho. Eles estão no vinho azedo, na água salobra da falsa doutrina. Você morreu na cruz, eles estão batendo cabeça para Petro Velho, oferecendo cachaça para Pombagira, e vamos entrar lá naquela família e vamos mostrar o amor para eles. Aconteceu que os meus pais foram convidados para irem no encontro de casais com Cristo. Chegaram lá, não tinham noção do que iria acontecer na vida deles. A mulher começa a pregar a palavra, diz do seu testemunho, do adultério do marido, da cachaça do marido. E ela falou que o joelho no chão fez a coisa entrar no eixo. O marido voltou e falou da restauração familiar. A minha mãe, no final da pregação, chegou a ela e disse: muito bonito tudo isso que você disse, estou emocionada. Chorou pra caramba, mas disse assim: eu sou um pouco diferente de você. A mulher: como assim? Eu estou falando na fé porque eu também sou católica, mas eu sou católica e espírita. A mulher disse: negativo. A Bíblia diz em Mateus 5,37 que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que vem disso é do demônio. Inclusive o Padre Jonas escreveu um livro desse e foi processado por um macumbeiro lá da Bahia. Eu queria olhar para esse macumbeiro e falar: se macumba fosse bom, não chamaria macumba, chamaria? Mas é que eu não vi esse abençoado ainda. Ele foi processado, tirado de circulação o livro, porque simplesmente ele falou contra esta doutrina. E a mulher chegou e evangelizou. Ele disse assim: o que o teu Deus pode te dar? Como que é a tua vida espiritual? O que vai acontecer? E o interessante foi, falou: e depois da morte? Ela falou: vou reencarnar. Ela falou: então, você vai reencarnar, você vai voltar num gato, num rei, num sapo, numa ave, não sei quantas vezes você vai voltar. Ela falou: o meu Deus morreu na cruz, ele me dá o paraíso, o céu. Nossa Senhora, de proposta, né? Morar no céu com Jesus, lá não vai ter pecado e tal. Começou a evangelizar. Ela falou assim: você não quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida e abandonar essa falsa doutrina? Minha mãe aceitou. Graças a Deus. Aceitar Jesus Cristo é uma graça muito grande, porque primeira coisa, ele diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Eu que vos escolhi para trazer-vos para perto de mim, para vos falar a minha palavra, para vos convidar a seguir o caminho da porta estreita, para que andando em santidade de vida, e somente em santidade de vida, você seja recepcionado por mim nas portas do paraíso. E se obedeceste aquilo que eu te pedi, auxiliado pela minha graça, tu morarás comigo aqui na vida eterna. O inferno é para o demônio e aqueles que o seguem, mas você é o cidadão do céu. Vinde benditos do meu Pai. Irmão, que graça ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque a Europa, continente que eu outrora católico, eu fui lá fazer missão, eu fiquei com medo. Não tem mais jovens na igreja. A fé lá é destruída. Os europeus veem um padre passando na rua, eles chamam Deus de porco, eles zombam com a fé. E nós ainda aqui temos a graça temos a oportunidade de ir na missa todos os dias, dominicalmente, grupo de oração, e adorar o nosso Deus, perpetuar essa contínua entrega e essa adesão que nós fizemos do segmento dele. Minha mãe aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi liberta do tabagismo. Ela é psicóloga há 25 anos, mexia com mapa astral, e ela foi conhecendo na Bíblia aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta, e começou a seguir o caminho do Senhor. Só que uma coisa difícil aconteceu. Meu pai cometeu um adultério e foi embora de casa. E foi muito duro isso para minha mãe, porque na família dela olhavam para ela e jogavam na cara dela. Quando você era espírita e servia as entidades, você estava com seu marido, era uma mulher feliz e tudo mais. E agora você aceitou o Cristo da igreja católica, seu marido vai embora, seu filho só fica doente, você está sem dinheiro para pagar suas contas, vivendo de favor. E não foi fácil. Não foi fácil porque o caminho de Cristo não é fácil.
A palavra de Deus diz em Eclesiástico, no capítulo 2 e no versículo 1: quando entrardes para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. A mensagem da cruz foi esvaziada. Ultimamente eu tenho comprado alguns CDs de música, eu só escuto falar de pedir milagres, a bênção de Deus, o fogo do Espírito Santo. E eu lembro que João capítulo 16, versículo 14 diz que o Espírito Santo me glorificará. Quando o Espírito Santo atua, Jesus é o centro. E se eu quero conhecer a Jesus Cristo ressuscitado, eu me lembro das palavras de um dos maiores santos da igreja: quem não conhece Jesus crucificado, não entende nada de Jesus ressuscitado. E porque a pregação da cruz foi sendo abolida, porque tão poucos querem vivenciá-la, e seguir a Jesus Cristo significa carregar a cruz. Pois a proposta do Cristo no Evangelho de Marcos 8,34 está assim: aqueles que quiserem seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso é Jesus que diz. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E aí Mateus 10,38 ele vem com mais radicalidade: aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Cristãos dessa nossa geração, que fica cobrando 40, 50 mil reais para fazer um show, que só aceita hotel, que não gosta de lidar com o público, que não gosta de abraçar o povo, que tem vida dupla, de adultério, de homossexualidade, de promiscuidade, que só quer holofote, que só quer televisão, que só quer glória, que ganha 100, 150 mil no mês, está com casa grande, carro chique, no tribunal de Cristo vai ouvir um grito de Deus: você teve muito nesta terra e agora você vai gozar desses prazeres no quinto dos infernos, porque aqui entra o povo de mãos limpas e coração limpo, que me adorou, que cultuou o último lugar, que carregou a cruz. O céu é para os valentes que amam, não para aqueles que vendem o meu evangelho, não para aqueles que cospem a minha cruz, que ultrajam a minha igreja, que enganam o meu povo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos seguir o Cristo crucificado, regozijarmos em nossas dores, porque o São João da Cruz dizia: quando estiveres murmurando e queixando-se da sua vida, olhe para o crucifixo e cala-te. Antigamente a mensagem da cruz era uma coisa comum e aceitável. Hoje em dia está causando repugnância a palavra sacrifício. Isso é obra de Satanás. E você que está aqui nesta noite tem que botar um freio na cara desse mundo miserável e dizer: a minha religião é a religião da cruz, porque somente a cruz abriu as portas do paraíso. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: está tudo consumado. E se você é um cidadão que está aqui nesta noite e tem um desejo imenso de quando morrer entrar no céu, é só por meio dela que nós entraremos lá. E nós não vamos olhar para a cruz e vamos dizer: afasta-te de mim. Nós vamos abraçá-la, carregar com amor, porque quando Jesus Cristo estava carregando a cruz, ele caiu, veio o Cirineu e ajudou. Nós da Renovação Carismática temos um Cirineu poderoso que vai nos ajudar a carregar a cruz, que é o Divino Espírito Santo, que nós clamamos que vai vir nos ajudar e que vai nos levar ao céu. Nós não vamos ter repugnância da cruz, porque essa é a marca da nossa religião, é o amor do Cristo crucificado. Posso ouvir um glória a Deus aí? Irmãos, nós estamos num tempo difícil. Eu vinha no carro conversando com o irmão Paulo, a coisa está mais do que preta. Os valores estão sendo invertidos. Vocês que são mais velhos do que eu, de um tempo para cá, o processo de iniquidade e de aceleramento da infiltração do inferno no mundo e na igreja foi uma coisa com uma rapidez catastrófica. Em pouco tempo os valores foram sendo invertidos. E nós, os eleitos, não podemos ser enganados. Sabe o que eu vou te dizer? O diabo não pega ninguém na cruz. Olha para o irmão que está do lado e fala: Satanás não pega ninguém na cruz. Olha para o irmão e fala assim: Satanás tem medo da cruz. Você não pode ter medo, diz a ele: ame a cruz e carregue a cruz com amor. E me dá mais um pouco de água, que eu já estou com a garganta seca. Queridos, a luta foi grande, mas eu quero dizer para vocês, a Bíblia diz
No livro de Jó, no capítulo 7, no versículo 1, a vida do homem sobre a face da terra é uma luta. É ou não é? Salmo 33, 20 vai dizer assim: são numerosas as tribulações dos justos. São ou não são? Jesus vai dizer lá em João 16, 33: no mundo vós haveis de ter aflições. Tem ou não tem aflição? Paulo vai dizer lá em Atos 14, 22: Paulo exortava os discípulos a perseverarem na fé, dizendo que é necessário passarmos por muitas tribulações para herdar o reino dos céus. Tem ou não tem muita tribulação? Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala: o céu não é para mole, não é mole nem para mole. Fala para ele. Agora veja bem, qual é a esperança nossa? De suportar tanta pancada, tanto açoite. Eu não sei a sua vida, mas como missionário, as lutas foi tão grande que eu estou com gastrite nervosa, estou com úlcera, de tanto problema que a gente sofre, porque desencadeia no corpo. O padre Jonas disse que o cabelo dele ficou branco rapidamente por causa de tanto estresse que ele passa. Eu estou com gastrite nervosa, eu estou com psoríase. É uma doença que ela dá por causa do estresse, desencadeia na pele. Às vezes não durmo bem. São os próprios irmãos dentro da igreja que querem acabar com a nossa vida, por causa das verdades que a gente fala por amor. É o inferno que nos odeia para nos macular na nossa fé. É as tribulações desta vida que são terríveis. Mas qual que é a nossa esperança? Está lá em Romanos 8,18. Oh Jesus, oh meu Deus. Paulo dizia: tenham para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação nenhuma com a glória futura de que nos há de ser manifesta. Um dia desses minha mãe chegou com 1 quilo de lágrima na face, me deu um abraço com um choro convulsivo. E ela me apertou de tantas dores na vida. E ela dizia chorando: filho, tem que ter um céu. Tem que ter um céu, filho. Tem que ter. Eu falei: mãe, eu nunca fui lá, eu nunca vi. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. Eu não vi, mas eu creio que Ele existe. E vamos perseverar até o fim, porque 2 Timóteo 2,5 diz: nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. E a regra é passar pela porta estreita, tomando chicote. Mas depois que a gente entrar no céu, de lá nós nunca mais sairemos. Olha para esse irmão bonito que está do teu lado e diz assim: aguenta firme. Queridos, depois disso, o meu pai, com o pecado do adultério, dá dó. O pecado, ele despersonaliza um homem, desequilibra o ser humano. O pecado desequilibra, tira ele do seu centro, que é Jesus Cristo. E a palavra diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a... Me diz uma coisa, irmão: quando você vai num velório e vê um moribundo num caixão, o que ele pode fazer? Só que o pecado, ele tem uma morte de alma. O que uma alma em pecado mortal pode fazer? Não muita coisa. Está cadavérica. E se diz que a morte mata a alma, nega as inspirações divinas, deixa de fazer o bem e vira egoísta, e o Deus é Ele mesmo. E o meu pai optou pelo adultério. Infelizmente, o Deus dele era o sexo, a promiscuidade. E aí ele deixou a responsabilidade que ele, diante do sacerdote, fez com a minha mãe, de ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os momentos da vida. Você sabe as promessas do sacramento do matrimônio. E era tão bom, meus irmãos, quando meu pai chegava em casa e me dava os seus beijos, os seus abraços. Era bom quando ele vinha do trabalho com peão, com bolinha de gude, com bola.
E a gente ali desfrutava de um momento de amor dentro da família. Ali está a autorrealização do ser humano. Porque o Papa Bento XVI diz que nós nascemos por amor, para ser amado e para amar. E a falta de amor na primeira infância, ela dilacera o ser humano. Papai foi embora de casa na primeira semana. Mãe, cadê o pai? Trabalhando. Na segunda, viajando. A negócios na terceira semana. Aí na última semana estava dando mês, ela já não conseguia mais me lubrificar. E ela teve que explicar para uma criança de 3 anos de idade o que é um adultério dentro de casa. Para me entender aquilo, aconteceu que depois houve uma permissão para o meu pai me levar aos finais de semana, ficar comigo. E me deixava na segunda-feira na escola de manhã. Com 4 anos de idade, um dia ele me deixando na porta da escola, disse assim para mim: filho, o papai quer que você se comporte bem, respeite os professores, preste atenção nas aulas, tire boas notas, para que futuramente você tenha uma boa profissão, consiga constituir uma família. E é difícil entrar esse negócio do pai começar a ensinar o filho, principalmente quando ele diz de constituir uma família, porque ele não tinha autoridade nenhuma para falar isso. Porque não adianta uma criança de 4 anos de idade assimilar o que é constituir uma família se ele mesmo rompeu a dele. Por isso que Santo Agostinho dizia: não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele fala: um rio de água viva fluirá dentro de vós. O Espírito Santo, ele vem de dentro para fora, e ele é testificado quando a pessoa está em unidade com a vontade de Deus, porque senão vira farisaísmo e hipocrisia. Palavras bonitas não edificam muito. Olha essa corda de político miserável que a gente tem por aí. Fala bem, mas você paga todo dia 40% para comer só de imposto. E esses filhos da mãe injetam em mansão, em prostituição, em iniquidade. Fala e não faz nada. E quando ele disse tudo aquilo, pedindo a minha responsabilidade na escola, aqueles pedidos dele, eu cheguei e falei com 4 anos: pai, eu faço tudo isso, contanto que o senhor volte para casa, estou com saudade do senhor. Eu não sei como ele consegue olhar para o filho que ele fez com 4 anos de idade, com todo o amor que ele tem que ter pelo filho, porque isso é uma coisa intrínseca no ser humano, vem dentro já. E consegue olhar para o filho com 4 anos pedindo o retorno da casa e dizer um não. Gente, o pecado é terrível. É terrível. E sabe por que o pecado é terrível? Porque ele nos joga no poder de Satanás. Você quer que eu te provo isso na Bíblia? Eu provo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio. Pode ler na Bíblia. Aquele que peca é do demônio. Está aí na palavra de Deus. Eu não estou produto de mente nervosa. Não é invenção minha. Isso daí é sagrada escritura. É Bíblia com força. E a gente constata no dia a dia. É verdade. Ele não quis voltar para casa, tampouco eu assumi a obediência para com ele. Se o senhor não quer voltar para casa, eu também vou fazer diferente do que o senhor me pediu. Caríssimos, agora começa a minha fase negra. Com 4 anos, fui expulso da minha primeira escola. Aí a bagaceira vem. Fui para uma escola do lado, estudava no Lira Maternal. Fui para o Caracol. Expulso do Caracol. Aí depois eu fui para um colégio católico chamado Luísa Marilac, nome de santa, cheio de freiras. Expulso. Quando eu vi as freiras, eu falava: hoje é a sua canela que eu vou dar bica. Detonava as freiras, tinha que usar até caneleira. Aí depois eu fui para outro colégio de santo, Madre Mazarello. Eu tinha dó das freiras. A freira vinha, a minha pessoa na escola, e diz: a encarnação do demônio chegou. Fui expulso também. Depois eu fui para um outro colégio chamado Saa, expulso também. Depois o que eu fazia? Tia, eu não fazia. Esse que é o problema. Olha, é que a pregação eu não vou ter tempo para falar dos pormenores. Mas eu não deixava os professores darem aula. Eu manipulava todos os alunos a terem as minhas atitudes rebeldes, como bater em todo mundo na escola, roubar material, roubar lanche daqueles que eram mais purinhos, soltar bomba no banheiro e tantas outras coisas. A diretora de uma escola chamada Maria Olímpia dizia: meu rapaz,
A partir de hoje você vai ter que passar o seu intervalo na diretoria comigo, porque deixar você solto na escola, você joga a escola de cabeça para baixo. Falei, então, portanto, me convida para vir na diretoria que eu vou deixar a senhora louca também. A minha mãe era chamada na escola e com muita dificuldade ela tinha que ouvir: Isabel, você é psicóloga, você tem um trabalho que você visa ajudar as pessoas. Pelo menos é isso que a psicologia faz, né? E você ajuda todo mundo menos o seu filho. Que vergonha para minha mãe. Aceitou Jesus Cristo, o marido vai embora, jogam na cara dela que o Cristo dela fez com que ela perdesse tudo, o filho fica daquele jeito, e ela olha para Jesus, e aí? Aí o Senhor fica do alto da cruz assim, ó. Se vocês quiserem um dia, a minha mãe vem aqui fazer uma pregação para vocês, mas eu falo, traga um lenço, que você vai chorar muito. Porque aquela é uma mulher de fé, que foi provada, que entrou na cova dos leões, e quando o leão estava chegando perto, o anjo chegou e falou, não mata não. Mas que ela perseverou e está perseverando. Saindo daquela escola, eu fui para a última, Joaquim Leme do Prado, expulso também. Não, aí depois eu fui para o liceu, expulso também. Irmãos, resumindo, porque o tempo não me permite alongar muito, eu fui expulso de 6 escolas e repeti somente 8 anos. A terceira série eu tive que fazer 3 vezes ela. Para você ter noção, eu estudei, mas nunca estudei. Se você me perguntar quantos livros de escola você já leu, eu vou falar nenhum. Nem Dom Casmurro, não. Eu não lia. As minhas notas eram 0, 1, 2 e 3. Quando chegavam 3 eu falava, muito bom, eu estou melhorando. Uma vez eu comecei a passar com uma professora de matemática, por causa da recuperação, e ela fez eu fazer mais ou menos 765 trilhões e meio de conta de expressão. E parece que eu já estava com a conta de impressão gravada no meu inconsciente. Você colocava uma expressão e já falava, deu tanto no quadro. E teve uma prova que o professor Mário, lembra até o nome do abençoado, Mário Bigodudo, deu uma prova de matemática só com expressão. E eu tirei 10 na prova. Quando eu cheguei em casa, eu mostrei para minha mãe, ela colocou no quadro a prova. Meu filho tirou 10 numa prova. Sabe o que é incrível? Não tem uma pregação que eu faço que a minha mãe não chore muito. Ela fala assim, eu não aguento ver você pregando e não chorar muito, porque eu que sou a sua mãe, eu olho para você e falo, só o milagre da graça divina para fazer esse menino pegar no microfone e falar de Deus, porque eu te eduquei, eu acompanhei a sua vida, eu sei o que era para você ter sido se não fosse a intervenção da graça divina. Com 10 anos de idade, fui abusado sexualmente por primos e primas. Com 13 anos, começo a ir para a casa noturna. Meu primo era gerente de uma casa noturna no bairro da Zona Norte de São Paulo, chamado Pepsi. Aos domingos tinha a tal da matinê, que é para adolescentes. Eu tinha 10 anos, ele era gerente, eu não tinha censura para entrar. Entrei naquele ambiente, comecei a perceber a promiscuidade que o mundo oferece. Sensualidade, bebedeira, tabagismo, embriaguez, esse negócio do fica daqui, fica de lá, músicas que não louvam a Deus e que muitas vezes levam ao culto contrário a Deus. E comecei a frequentar aqueles lugares. Com 10 anos de idade, já tinha sido expulso de algumas escolas. A irmã Inês da catequese chegou a me expulsar da catequese, mas a minha mãe chorou, ela deixou eu voltar. Sendo abusado sexualmente, vivia nos terreiros de macumba da minha avó, recebendo consagração dos demônios na minha cabeça, batendo tambor pro Exu, indo para a balada, e o demônio já estava com um caminho feito para destruir com a minha vida. 10 anos de idade, eu já estava com o paganismo dentro de mim, com a cultura permissivista dentro de mim, com a imoralidade dentro de mim, com o grito do mundo dentro de mim, e prontinho para ser um soldado do diabo na face da terra. Em pouco tempo, com 13 anos, eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, eu vou começar a ir para balada, danceteria, baile. Ela falou, não, você não vai. Eu falei, eu vou porque todo mundo vai e eu também quero ir. Meus irmãos, a gente vê que essa nossa geração se comporta muitas vezes dessa maneira. Se nós não temos uma identidade de olhar para o Cristo e colocar uma barreira com o comportamento do mundo, eu rodo
e começo a seguir as tendências que o mundo põe para nós. Pega um CD de uma banda de rock católico, você vai ver olhos pintados de preto, piercing, roupas pretas, cabelo que nem de emo e música que nem fala de Jesus Cristo. Ou seja, não é muito difícil você virar o mundano e aceitar o paganismo. Basta você ter uma vida de oração minguada e não aceitar o Cristo crucificado. O mundo vai, pega e arrebenta. Porque nós, como seres humanos, amamos ser aceitados, amamos ser elogiados, amamos ser bem-quisto. Sabe o que Jesus diz para os seguidores dele? Mateus capítulo 10, verso 22. Sereis odiados de todos. Por causa do que, Jesus? Por causa do meu nome. João 15, 20. Se me perseguiram, hão de perseguir a vós. 2 Timóteo 3,12. Pois os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo haverão de sofrer as perseguições. Eu estava lá, queria ser igual, queria ser bem aceito, queria estar bem na galera, como muitos cristãos querem estar bem no trabalho, e porque não estão dentro da igreja, não falam contra o aborto, aceitam tudo, são católicos dentro da igreja, mas lá fora crucificam o nosso Senhor. Mas não esqueça, se aqueles não derem testemunho de mim nesta geração, eu não testemunharei eles diante do meu Pai. E Jesus Cristo não é que nem nós não, tem um olhinho aqui, um aqui, e fica centralizado no ambiente que está. Provérbios 15:3 diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele viu, sabia, meu irmão? Ele viu, meu irmão, aquilo. Ele sabe disso, ele sabe daquilo. Deus sabe. Comecei a ir para a baladinha, e quando falei que queria ir para a baladona, minha mãe falou não, eu falei, eu vou. Cadê o pai dentro de casa? A lei. Cadê o pai para chegar dentro de casa e dizer aqui, seu moleque, você não tem nem dinheiro para comprar papel para você se limpar, você come do meu suor, você veste do meu suor, você mora debaixo do lugar que eu construí, você acorda e você depende de mim para tudo. A água que você toma banho sou eu que pago, a roupa que você veste, o desodorante que você usa. Portanto, vai diante da cruz e fica pedindo perdão porque você não cumpriu o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. E lembra-te de que para você nascer, a sua mãe emprestou o ventre dela para você ficar 9 meses e chorou muito para te trazer ao mundo. Portanto, respeita e fala com a sua mãe, moleque. Cadê a lei? Aí a mãe fragilizada e o filho todo rebelde. Se a senhora não deixar eu sair, eu vou morar na casa de um amigo meu, porque todo mundo vai, eu também tenho que ir. E o problema, meus irmãos, é que São João Maria Vianney, o cura d'Ars, o santo que o Papa Bento XVI colocou como modelo para o ano sacerdotal, irmãos, ele dizia, quando uma pessoa vai num baile, um anjo da guarda fica para fora e um demônio acompanha para dentro. A gente diz essas frases dentro da igreja, algumas pessoas olham para nós e dizem, você está louco. Irmãos e irmãs, tudo que eu aprendi, que é gerado no ventre do inferno, foi nesses lugares. Ali que eu aprendi a me embriagar, a chegar numa balada e pedir 7 copos de uísque para perder o meu bom comportamento, sair da minha sobriedade e perder a vergonha de chegar nas garotas. Porque muitas vezes a gente tem vergonha de tomar um fora, de ser rejeitado, mas bêbado, chegar no outro, quer, não quer. Um dia, eu fui numa balada, estava lá beijando uma moça, meu amigo ficava puxando ela de mim, puxava. E eu queria, porque eu já tinha bebido os meus 7 copos de uísque. Aí eu chego no dia seguinte na rua lá, todo mundo dando risada de mim. Eu falo, o que vocês estão rindo da minha cara? Tem alguma coisa estranha aqui? Não, a coisa estranha foi ontem à noite. O que aconteceu? Você estava bêbado e você teve a coragem, com mais de 500 minas na balada, você pegar a única banguela que estava lá. A pinga deixa a gente mal. Meus irmãos, ali eu comecei o meu caminho de trevas. Aprendi a beber, aprendi a usar o lança-perfume. Com 13 anos, como uma dessas moças, eu perdi o precioso dom da virgindade. E depois eu me atolei numa promiscuidade, saindo com mulheres casadas, saindo com prostitutas. E a castidade é um tesouro muito grande, porque esses filhos da mãe revolucionário que implantaram no mundo a cultura do pansexualismo e essa ditadura da promiscuidade sexual, eles não dizem para vocês que foi feita uma pesquisa na Universidade de Chicago, dizendo que 68% dos casamentos que fracassam
é porque teve relações pré-matrimoniais. E por causa que eles não adquiriram a virtude da fortaleza, porque eles não dominaram-se a si mesmo, e isso que rompe em várias atitudes comportamentais negativas dentro do sacramento do matrimônio. A palestra não é sobre isso, mas é uma verdade de fé muito grande. E essa universidade que fez essa pesquisa não é nem um pouco católica. Tem um escritor católico nos Estados Unidos chamado Sean Colvin, que escreveu os 7 hábitos eficazes da juventude. Ele não é católico, não é evangélico. Um dos capítulos ele fala sobre a abstinência sexual, porque diversas famílias estão se perdendo, e a pesquisa chegou nisso: a falta de guardar o corpo, de ter uma relação de amizade bonita no namoro, um tempo para conhecer a alma e não o corpo. Ela é furada, desencadeando um matrimônio com sérios problemas. Eu não estou dizendo que todos, porque muitos casais que tiveram uma vida errada e que resolvem se converter, lutar, a graça do Senhor é imensa, porque o Apocalipse 21:5 diz que eis que renovo todas as coisas. Mas muitas vezes o final da história é catastrófico. E não pense que é só fora da igreja não, porque tem até pregadores da renovação carismática católica que estão com casamento dilacerado pelo adultério. Tem pessoa que você escuta o CD, que foi casada e hoje em dia não é mais, e tem um monte de namorado por aí. Gente do céu, eu me afundei nisso. Eu ia para a igreja, meus irmãos, eu fazia parte de grupo de jovens. Você sabe do que é você ir com um grupo de jovens? Em Aparecida do Norte, os jovens do seu grupo, com camiseta de Che Guevara, com camiseta de Karl Marx, que são comunistas, socialistas, e o Papa Leão XIII diz com muita categoria: um católico que vota, é filiado num partido comunista, está excomungado da igreja. Por quê? Porque todo comunista verdadeiro é ateu. Eles são ateu. E tem gente em programa de televisão católica filiada a partido comunista, em televisão católica grande, que você assiste, que é infiltrado dentro da igreja para querer arrebentar com a fé. E eles são o povo de qual? Da teologia da libertação, que o Papa Bento XVI com frequência critica, porque inverte os valores da doutrina. Aí eu entro dentro de um ônibus desse, música profana, as meninas bêbadas sentando no colo dos meninos, aí vai lá no acampamento, aquela pregação light, nojenta, de um Cristo relativista, que nem aquele que uma mulher fez, com um brinco, cabelo comprido, tatuagem no braço, camiseta agarradinha. A minha tá meio agarradinha, porque desde quando eu comecei a fazer missão, eu engordei somente 20 quilos, né? Passa essa parte. Mas com Jesus relativista. Aí eu ia lá para os acampamentos, as meninas transando no meio do mato, baladinha no meio da igreja, com a galera transando dentro do banheiro. E eu falei: isso daqui é fé. Nunca fui cutucado nas pregações, nas homilias da minha igreja. Muito pelo contrário, um dia que fui confessar meu pecado, porque minha mãe falou que masturbação era errado, eu cheguei lá e tinha um quadrinho com uma camisinha dentro, escrito: em caso de urgência, quebre o vidro. A gente recebia a camisinha do parco lá na minha igreja lá, e tinha um monte de menina que engravidava. Gente, eu estava destruído. A minha mãe por um lado rezando, querendo me converter, e eu numa situação de paróquia, onde os próprios coordenadores do crisma da catequese eram os mais pegadores que tinha. Fala assim para mim, você estava na roça, Anderson, fala. Como diz quem? O Caetano? Caetano, um homem de sabedoria. Queridos, que difícil. Nessa época eu comecei a me enfiar cada... Gente, desculpa, deixa eu só falar uma coisa. Que oração? Eu tenho um problema com 9h30. Que horas que acaba? 10. Eu tenho meia hora. Irmão, você acredita que teve uma pregação que um dia eu fiz em Presidente Prudente 4h30, eu nem vi o tempo passar direito? E o povo não saiu, ficou todo mundo sentado, falou: manda pra nós. Eu fiquei sabendo que o grupo vai ter uma permissão de 15 minutos a mais hoje, é verdade ou não? Quem concorda com essa verdade, joga a mão pro alto e diz: é verdade. Irmão, eu amo vocês, vocês querem a palavra. Queridos, foi muito difícil,
Porque eu comecei a trabalhar como promotor de casa noturna. Sabe o que é promotor de casa noturna? Eu ia, conhecia o chefe do negócio, eles me levavam para fazer propaganda no rádio, porque eu sempre tive facilidade de falar. Colocavam papeizinhos na minha mão, eu ia na porta de escola, porta de faculdade, barzinho, e comecei a conhecer o povo da noite. Uma determinada época eu conhecia um cara que estava na mídia, é de um grupo de pagode, você deve conhecer, os Travessos. E aí tinha um cara que tocava lá com eles, que era o Chorão, que é o menininho que batia lá no tamborzinho, todo ajeitadinho, carismático, sempre sorrindo, e tal. A gente se conheceu numa balada, o cara gostou de mim, começamos a sair. Aí eu ia lá pro centro de São Paulo, no Love Story, sentava na mesa, uísque de R$1.000, R$1.500, champanhe de R$2.000, com fio de ouro, um monte de prostituta sentada do nosso lado, e eu falando, nossa, eu sou o cara. E aí, descobri que tinha uma tal de balada de GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, e que você conseguia arrumar 2, 3 moças para beijar de uma vez só. Eu falei, não acredito, tem um paraíso aqui nessa terra? Gente, quando a gente está no pecado, você só se afunda mais. São João Maria Vianney diz, quanto mais se reza, mais se quer rezar. E eu falo, quanto mais se peca, mais se quer pecar. Quando está no mundo, pelo menos quando está pela graça, a gente cai, vai para o confessionário e fala, Deus ajude, quer lutar. Mas eu não queria lutar não, irmãos, nem um pouco. E aí eu fui, entrei na academia, porque nesse lugar tem o tal do gogoboy, que os caras que ficam sem camiseta, fortão, dançando dentro de jaula. Eu falei, eu quero ser um desses. Fui pra academia. Eu sei que você pensou, você precisa voltar urgente. Tô ligado, tô sabendo. Olha que coisa esquisita, cara. Você me viu na Canção Nova, né, irmão? Não tinha nada disso, né? Meu Deus do céu. Oh, vida. Oh, vida. E ali eu comecei a ir para essa bendita dessa academia. Ia lá nessas baladas e ficava dançando sem camiseta para aparecer para mulherada. E todo pit boy, todo bêbado e todo cheio de lança-perfume na cabeça. Aí um dia indo nessas baladas de gays, lésbicos e simpatizantes, a balada estava fraca, a galera não estava agitada, eu estava muito bêbado, cheio de pinga, cheio de lança-perfume, muito louco, o diabo do meu lado soprando, eu recebi inspiração, subi no segundo andar, tinha 2 caixas, e para escandalizar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, subi numa caixa, tirei minha roupa e dancei de cueca em cima da caixa de som. Aí Deus vai e muda a minha história, eu te levo no altar e você sobe e prega o meu evangelho poderoso, para mostrar que a minha graça é grande na sua vida. Fazia festa para 300 pessoas e convidava todo mundo de São Paulo, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Com certeza, alguém naquela minha festa veio de São Miguel Paulista, com certeza. Porque nas festas que eu andava, com muito conhecimento por aí, as minhas festas de hoje, a gente vai fazer festa com os amigos da igreja, leva uma carninha, um refrigerante, um bolinho, um salgado. Na minha festa do mundo era 2 litros de pringa, cocaína, maconha. E vamos lá, 3 horas da manhã, a gente tendo como alcoólico, assaltando a banca de jornal bêbado para pegar dinheiro para usar droga, sendo preso, briga de gangue. E minha mãe olhando para aquilo e dizendo, Jesus Cristo é o Senhor da vida do meu filho. Gente, você sabe o que é uma pessoa chegar para sua mãe, a minha, e dizer assim, Isabel, você aceitou Jesus Cristo, seu marido foi embora, você começou a viver uma dificuldade financeira, aí você falou que seu marido ia voltar, o seu marido encontra uma outra mulher, faz um filho nela, tá com ela, o seu filho vira um rebelde, é expulso de todas as escolas que entra, ninguém suporta o Anderson aonde ele vai, porque ele é mal comportado, porque ele é aparecido, porque eu era, né, carente sem Deus. Você imagina que buraco que não tinha aqui dentro. E você ainda fala do poder do seu Deus, Isabel? E aí? Ela tinha que jogar com a palavra. Por isso que eu estou dizendo para você, meus irmãos, sem a palavra é difícil, hein? E aí? Aí ela tinha que ir lá para Judite 4:12. Estais certos que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Senhor, eu estou orando. 1 Macabeus 2:61. Recordai-vos que de geração em geração todos os que confiam no Senhor não desfalecem. Senhor, mas está demorando. 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel. Aí o diabo vem e diz, ele está mentindo, você vai perder. Aí você vai lá, Números 23:19.
Deus não é homem para mentir. Mas eu estou rezando já faz 10 anos. Segundo Pedro 3,8. Para Deus, 1000 dias é um ano, e um ano é 1000 dias. Aí você só tem uma solução. Eclesiástico 2,3. Sofre as demoras de Deus. Mas não desanima não. Sabe por quê, irmão? Na tua Bíblia está escrito, escuta isso que eu estou dizendo, você conhece essa palavra, mas ela é para agora, era para esse dia, ela vai ter um significado diferente. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você crê que Deus pode salvar sua casa? E o que você tem feito por isso? Quanto tempo que você passa diante do Santíssimo em oração? Quantos terços você reza por dia ou rosário? Quanto tempo que você lê a Bíblia? Quantas vezes você faz jejum na sua semana? Quanto tempo que você dedica de intercessão por dia para a salvação da tua família? Eu não quero que você responda porque é você com Deus, mas agora eu também vou colocar. Quanto tempo que você fica na internet? Quanto tempo que você assiste novelas e programas imorais na sua casa? Quanto tempo que você gasta o seu tempo com futilidades ou com coisas que não prestam, ou com conversas levianas? Como você tem administrado o seu tempo? Você deseja mesmo as bênçãos de Deus na sua vida, sim ou não? Sim. Santo Agostinho vai te ensinar uma coisa bonita hoje. A tua oração é o teu desejo. Se o teu desejo for constante, a tua oração também será constante. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diz assim: ouviu? A vitória tem um preço e o preço é caro. A minha mãe pagou esse preço, meus irmãos. Ela dizia para mim: você ia para a balada e eu ia para a oração. Você chegava bêbado, eu chorava, mas não desanimava. Um dia a Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, chegou para o bispo Santo Ambrósio e disse assim: não aguento mais. Eu tenho rezado há muito tempo, mas ele não quer vir para Deus. E Santo Ambrósio, cheio do Espírito Santo, disse a ela: não é possível que se perca um filho de tantas lágrimas. Irmãos, recobre a sua vida de oração. Imagina o que você deve estar passando. Se você soubesse a movimentação que o inferno faz para você não rezar. Santa Teresa d'Ávila diz que toda vez que Satanás vê que uma pessoa está fazendo um progresso espiritual, escuta isso que eu vou te dizer. Eu vou dizer desde o começo para você não perder nada. Santa Teresa d'Ávila diz que toda vez que Satanás vê que uma pessoa está fazendo um progresso espiritual, ele convoca o inferno inteiro para tirá-lo da vida de oração. Você já percebeu isso? Tem dia que você acorda como um leão espiritual e do nada você vê: nossa, perdi a vontade, estou minguado, cadê aquela força toda? Você olha e fala assim: Senhor. Você percebeu isso já, sim ou não? Gente, o mundo espiritual é uma luta muito grande. Gente, é terrível. Não é brinquedo, não. A gente tem que ter uma determinação tão grande. Mas a gente tem que ter tanta determinação. A gente tem que ter tanta pontualidade com as coisas de Deus. A gente não pode brincar não, gente. E minha mãe não brincou. Ela foi. E meus irmãos, Deus teve que continuar olhando para mim, fazendo as minhas coisas erradas. Mas teve um dia que o Senhor deu um basta e falou: agora eu pego esse rapaz. E Deus veio na minha vida por meio de uma dor profunda. Eu namorava com uma moça, terminei com ela e me desanimei de ir para o trabalho. Chegou no trabalho, na segunda-feira, era no domingo, eu tinha terminado. O rapaz veio ironizando e disse assim para mim: você não veio trabalhar ontem porque você saiu com seu namorado? E naquela época, meus irmãos, eu tinha uma vida tão imunda que eu tirava foto pornográfica com uma moça que era lésbica, mostrava essa foto para as garotas que conversavam comigo mais de 5 minutos. Eu falava: você está falando mais de 5 minutos, é que você quer alguma coisa. Então aqui, ó, se você quiser sair comigo para um motel, vamos. Se não quiser, sai fora que eu procuro outro. Eu era desse jeito, terrível. E eu mostrei essa foto. E o cara chegou para mim na empresa. Eu trabalhava. Tá gravando isso daqui? Tá, né? Tá gravando? Ah, tá gravando, né? Gente, tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil. Tem diocese que a gente vai, ó, uma vez só, não volta mais.
são pessoas da igreja. Agora eu ligo o microfone. E o irmão gravando ali, né? Tem conto que eu chego pro povo e falo: quem quer verdade aqui, levanta a mão. O povo levanta a mão. Eu falo: então tira todo o celular do bolso, bota tudo ali, desliga cabo, tal. Aí eu falo: senão não dá. Não posso cortar minha vida missionária não, tem muito para fazer ainda. É isso por mim. Meus irmãos, aconteceu que o cara mandou eu ir no segundo andar mostrar aquela bendita foto, para não falar outra coisa. E quando eu mostrei a foto, os caras começaram a me bater. Eu comecei a chorar muito, mas não foi porque a pancada estava doendo, porque eu já tinha apanhado um monte de vezes por causa de mulher, então, meu Deus do céu. Eu comecei a chorar muito porque veio uma clarinada de Deus. E eu chorei porque eu falei: isso é fruto do meu pecado. Eu não sei explicar muito, porque graça de Deus é uma coisa difícil de explicar. Mas eu chorei e disse assim: isso daqui é por causa do meu pecado. Eu saí da empresa numa humilhação tão grande. Eu saí de cabeça baixa, gente. Para um homem apanhar de 15 homens porque mostrou uma foto nua, você imagina o estado que eu estava aqui dentro. Já não tinha amizade com Jesus. Vivendo aquilo, quando eu estou chorando, eu vou para o Santíssimo e Deus me consola. E aí, eu ia para quem ali? Para o homem. A Bíblia diz em Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no outro homem. Um homem não vai me consolar nunca. Ele pode me dizer uma palavra bonita, mas só Deus pode colocar a mão dele dentro do meu coração. Gente, eu estava no meu dia mal. Olha, a pregação está forte, o menino está emocionado. Oh, glória! Oh, Jesus, ele falou: Deus é bom, pegou o missionário lá no pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu cheguei em casa com a cabeça baixa, minha mãe perguntou o que aconteceu, você chegou mais cedo. Eu falei: mãe, mandaram os funcionários lá hoje embora para casa mais cedo, não estava tendo muita venda. Ela falou: Eu falei: você está bem, filho? Eu falei: tô. Ela falou: você não está. Eu falei: pronto, lá vem. Esse oitavo sentido miserável que vocês, mãe, têm, viu? Vocês são cabulosas, viu? Como vocês têm esse negócio aí? Ensina para mim. Como esse oitavo sentido aí, hein, que vocês têm? Que bonito era, hein? Vem daqui, ó. Vamos aplaudir que essa resposta foi tremenda, hein? Vai, irmão, faz inveja. Eu posso, você não pode. Você só pode ter um cemitério de frango dentro da sua barriga, como você tem. Teve um padre amigo meu, que ele era da Toca de Assis, hoje é padre, irmão Rogério. Ele falou: eu também queria engravidar como vocês assim, mulher, mas eu não posso, não humilia, olha isso. Mas ela tem o oitavo sentido e falou: não, você não está bem. E quando ela me apertou, eu comecei a chorar. Eu falei tudo o que tinha acontecido para ela. Ela me deu uma dura com uma luva de pelica. Falou: filho, eu tenho rezado por você há 15 anos. Você é um jovem descompromissado, você não gosta de estudar, você não gosta de trabalhar, sua vida está assim. Quando ela falou aquilo, eu entrei em desespero. Gente, uma frustração interior. Sabe o que é você olhar para você como ser humano e dizer: cadê a minha identidade de gente? Sabe quando você perde a sua identidade de ser humano e você vive de prazeres? E Romanos 8:8 diz que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E eu acho bonito isso que eu li no início. O Senhor veio procurar e salvar o que estava perdido. Irmão, pode ser que você está aqui nessa noite com 30 bilhões de pecados a mais que o meu. Pode ser que você venha na igreja, mas você não é nem tão igreja. Pode ser que quando eu falei dos meus pecados, você falar: eu também faço tudo isso daí, rapaz. Então, eu tenho para te dizer, da mesma maneira que eu estava estourado lá no chão, Jesus veio atrás de mim, Ele veio atrás de você também aqui. E minha mãe falou do amor de Deus para mim. E ela me conduziu numa oração, eu rezei as palavras dela. E o efeito foi muito rápido, porque uma semana depois apareceu uma amiga que me chamou para ir numa missa da Renovação Carismática com um padre abençoado. Oh Jesus, quando tem um padre abençoado na igreja, o inferno fica com medo, porque um padre de Deus, ele faz proeza dentro da igreja. Lembra do padre Léo? Lembra do padre João Paulo II? Que ele é padre. Você viu o que esses homens fazem pela igreja? Quando eles são configurados a Cristo. E ali naquele dia ele pediu para rezar, pedindo o batismo no Espírito. E tinha jovens do meu lado. Faz um grupinho de 5, 6 pessoas e reza. E uma moça começou a rezar em língua na minha cabeça. Eu já sabia o que era oração em língua. Minha mãe sempre foi de grupo de oração.
E naquele momento aquela moça olhou para mim e falou: Deus tem um plano muito grande na sua vida. Quase que eu falei: então vamos começar esse plano já, né? Mas não sabia o plano de Deus. Eu estava pensando, o meu plano estava no início. Meus irmãos, depois daquilo eu fui convidado para ir num encontro, num retiro fechado. Eu fui lá com tanta fome de Deus, mas com tanto desejo de amizade com Cristo. E quando começou a palavra eu fiquei de boca aberta, porque o pregador ensinava a Bíblia do começo ao fim. Ele arrebentou com o pecado de começo ao fim. Eu vi a minha vida na boca daquele homem, mas também na boca dele eu vi a experiência de mudar. Porque 2 Coríntios 5,17 está escrito que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que Jesus faz com a nossa vida? Jesus é demais. Deus maravilhoso, bendito, que deve ser adorado, exaltado, glorificado. Fala assim comigo: Jesus, eu te amo. Fala assim comigo: Jesus, eu te adoro. Fala assim: Jesus, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te exalto, eu te amo. O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o centro da minha vida. Glórias e louvores sejam dados a ti, Jesus. Obrigado pela sua morte na cruz, pela sua santa ressurreição, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder, pelo seu coração humano, divino. Jesus veio atrás de mim naquele encontro no batismo no Espírito. Chegou a noite, o pessoal falou: vamos subir o monte para rezar. Quando o pessoal começou a clamar o Espírito Santo, eu nem sabia o que era Espírito Santo direito, não tinha feito seminário, nada. Mas eu estava com uma fome incontrolável de Deus. Eu falava: eu preciso seguir Jesus. Gente, eu lembro, eu fico emocionado. A gente está no pecado, destruído. Jesus vem e pega a gente assim. E o amor dele é tão grande, né? A gente numa situação destruída e fala: Senhor, que bom ter um Deus que nos ama tanto. Eu fiz terapia durante 9 anos, mas o Freud, Jung e tantos outros tudo bem, eu creio que psicologia é uma ciência eficaz quando usada assim por pessoas boas, mas naquele momento ali Jesus veio, me derramou o Espírito Santo. Mas gente, eu experimentei uma alegria que toda a pinga, todos os motéis, todas as mulheres bonitas e toda aquela balada, aquelas coisas, nunca na vida me tiveram tanta alegria como o amor de Deus dentro da minha alma. Eu lembro que aquele dia eu chorava e pulava, gritava, dançava. Eu falava: Jesus, que é isso? Que alegria inenarrável, que alegria santificante, que coisa bela. E o meu desejo era ver Jesus. Eu estava com 18 para 19 anos. Eu estava muito... Estou tão nova, eu estou com 29 hoje. Mas, gente, eu gritava e falava: Jesus, aparece para mim. Eu queria ver o Senhor. Ele não apareceu, eu comecei a abraçar todo mundo, porque o amor é lindo, né? Gente, como é bonito o amor fraterno dentro da igreja. Eu fico tão dilacerado com essas divisões, essas brigas que tem, o pecado original maldito. Mas é tão bonito o amor entre os irmãos da igreja, aquela fraternidade, aquela doação. Quando eu olho por irmão, eu olho apaixonadamente para ele. Eu quero o bem dele de todo jeito, eu quero ver ele santo, alegre, feliz. Que bom você abraçar o irmão e falar: irmão, eu te amo em nome de Jesus. É bonito isso na igreja. Quando eu desci daquela oração, eu não conseguia mais dormir e pronto, estava apaixonado. E o pior é que não era por nenhuma outra moça, era pelo Cristo. Eu não conseguia dormir, levantei os meninos e falei assim: por favor, me ensina a Bíblia, porque eu não consigo dormir. Eles começaram a me ensinar a Bíblia, eu comecei a ficar apaixonado. Os mistérios de Deus começaram a rajar dentro de mim. Eu fui dormir, era 5 da manhã, 7, eu já estava acordado, sentado na primeira cadeira, querendo a palavra. Queria a palavra. Gente do céu, como é bom quando um pregador é compromissado com Deus. Ou quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um sacerdote tem uma vida de oração, a palavra flui dentro dele. Durante tanto tempo eu ia para a igreja, escutava uma palavra adulterada, prostituída, um evangelho que não tinha nenhuma relação com aquele que Cristo ensinou, o evangelho da porta larga, do qual eu tudo podia fazer. Eu fazia tudo, mas não tinha alegria dentro de mim. Sabe por quê? Porque Santo Tomás de Aquino diz: quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do nada. E o mesmo Santo Tomás de Aquino diz que só Deus satisfaz. Eu voltei daquele encontro. Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe estava varrendo o chãozinho e eu estava lá, irmão, batizado no Espírito Santo, 19 anos. Gente, Deus
não muda a nossa personalidade. A graça não modifica. Ela faz o quê? Ela aperfeiçoa. Mas o mesmo doido da balada, que dançava em cima de caixa de som, que fazia festa, iria ser para Deus. Eu estava no início da fé. Cheguei em casa, mamãezinha limpando a sururi, empurrava o negocinho pra cá, sujeirinha pra cá, toda bonitinha, donzelinha, que ela é calminha na dela. Aí chega o anjo, e aí, mãe, a paz de Jesus, amor de Maria, glória a Deus, aleluia. Enquanto estava no fogo, poder, unção, avivamento espiritual, anjo passeando por lá. E ela olha pra mim e só me pergunta: aonde te levaram? Eu falei naquele lugar que a senhora rezou 15 anos para que eu fosse. Mãe, enquanto foi do poder, oh glória a Deus, aleluia. O pessoal lá dava glória a Deus toda hora. Eu comecei, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu falei: mãe, o mais legal do encontro, aprendi a rezar que nem a senhora. Como assim? Peguei a mão dela, vem cá que eu vou te mostrar. Que risador na hora, né? Eu gostei dessa risada aí, achei ela maneiraça. Eu falei: mãe, depois a gente rezou em casa, choramos bastante, se abraçamos bastante. Eu falei: mãe, eu aprendi no encontro que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se que era velho, que tudo se fez novo. Eu peguei meus filmes pornô, meus CDs de músicas do mundo, que eram profanas, que como eu ia muito para balada, eu sabia que o tipo de música que eu escutava iria me reportar ao tipo de pecado que eu cometia e ao tipo de amizade que eu andava. Gente, eu tive que ter uma decisão tão radical pelo Cristo, porque 1 Coríntios 15:33 diz que más companhias corrompem os bons costumes. Eu fui tentar evangelizar os meus amigos, mas eu não tinha tanta experiência com isso. Eu só podia falar da minha experiência subjetiva com Deus, eu não conhecia a Bíblia direito e nada. Eu falava, os meninos falavam: não, mas não tem problema, velho. Deus criou a balada, não foi ele que fez tudo. Você sabe como que é, né? Só dá um jeito pra... Deus criou o sexo. Não, Jesus não tinha amizade com a prostituta lá. Vamos lá nas prostitutas também. Bom, eu não tinha muita experiência para evangelizar. O que eu fiz? Cortei tudo. Continuei indo no CETI. E recebi uma profecia que ia ser pregador da palavra de Deus. Gente, eu chorei muito. Porque quando Deus tem uma missão para uma pessoa, ela não se sente muito confiável, não. Você pode ver todo mundo que Deus chama, a pessoa dá uma foguinha. Jeremias vai profetiza: não sei falar, sou apenas uma criança. Vai, Moisés, sou gago. É assim, o homem é frágil. Eu falei: Deus me quer como pregador. Você viu que eu sou desprovido de intelecto, essas coisas do mundo aí. Nunca tinha lido o livro inteiro. Aí quando me falaram que ia ser pregador, eu falei: eu quero ser que nem aquele homem do retiro que eu me converti lá. O nome do pregador é Luiz de Faria, ele é lá de Marília. E comecei a ler a Bíblia 8 horas por dia, irmão. E São Jerônimo diz que quem desconhece a palavra, desconhece o Cristo. E eu digo: quem conhece a palavra, conhece o Cristo. João capítulo 5, versículo 39 diz que as Escrituras dão testemunho de mim. E também Jesus exorta quem não conhece a Bíblia. Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Comecei a ler a Bíblia 8 horas por dia. Sabe o que aconteceu? Fiquei louco. Comecei a comprar a Bíblia de estudo para entender melhor. Comecei a pregar o Evangelho. Eu preguei em 2 grupos de oração e me bloquearam na minha região. Eu não podia mais pregar. O Anderson é radical, ele é extremista. Eu só estava pregando o que eu lia na Bíblia. Eu falava para o povo: está aqui. Todos os meus perseguidores, eles têm medo de dialogar ou de debater comigo no site, porque eu enfio catecismo, Bíblia e doutrina. Eu falei: eu estou amparado por aquilo que eu falo. Eu tenho a costa quente, ele chama Espírito Santo. Ele está na palavra, está no mais perto. Vocês percebem porque vocês não gostam da verdade, seus hipócritas. Eu detono mesmo. Porque eu fiquei durante tanto tempo escutando um evangelho light e não mudei de vida. Mas no momento que chegou um profeta, a coisa aconteceu. Eu já tive experiências tremendas. Porque eu, no início do meu ministério, rezava por pessoa que levantava de cadeira de roda, curava AIDS, câncer. Deus secou o dom de cura para me dar dom de conversão. Eu estou indo atrás de bandido, prostituta, traficante, pessoas com os pecados mais horrendos. E por causa dessas verdades eu tenho visto conversões de pessoas assim, dessa envergadura. E me trancaram, não me deixaram falar. Reza muito pela minha vida, porque a perseguição não para.
difícil, terrível. Queria pregar o evangelho, ninguém deixava. Aí começou a vir pastor protestante, a gente começou a me aliciar. Não, lá na igreja católica você nunca vai ter oportunidade, você vai ser silenciado o mais rápido possível. Vem cá, que você vai ser discipulado por um pastor, tal, assim. Aí você vai pregar num evento em Camboriú, que vai ter mais ou menos umas 10, 15 mil pessoas, e vai acontecer que você vai ter missão pelo Brasil, para fora, e além de você ter agenda lotada, você vai ficar rico. Eu olhei para a pessoa, eu não me converti ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para ficar rico, eu me consagrei para salvar almas, da glória a Deus. Eu não abandono a minha igreja, nem Nossa Senhora, nem a Eucaristia, porque eu creio nessas verdades de fé revelada. Eu continuarei na igreja, perseverarei na igreja, e Deus irá dar um jeito. Tem muito protestante que é fiel, principalmente fala do Brasil, na China comunista, que pode amar o Cristo, mas eu não abandono a igreja católica por nada. Eu falo isso com temor e tremor. Ainda que a minha igreja me mate, eu morrerei por ela. Porque teve vários santos que foram prejudicados pela própria igreja e que não abandonaram, como o Padre Pio, que foi proibido de celebrar missa, que foi proibido de confessar por cardeais da igreja católica. E quando chegaram para ele, ele falou assim: Padre Pio se rebela contra a igreja. Sabe o que ele respondeu? Não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. Se eu sair da igreja, eu não comungo o corpo, sangue, alma, divindade, e eu vivo da Eucaristia de nosso Senhor Jesus Cristo. E só a igreja católica me dá o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu não hei de abandonar ela. Fui para uma outra comunidade, para morar numa comunidade. Cheguei lá, ninguém deixava eu fazer missão. Agora deixa eu ir rápido, porque o tempo já eu não estou com o relógio. Que horas são aí? 10. Ainda tem que dar o tempo, porque tem a minha livraria ali que eu vou falar dos meus. Bom, cheguei na comunidade, ninguém deixava eu pregar. Um dia eu fui rezar, falei: Jesus, as portas estão tudo fechadas do evangelho, ninguém quer deixar eu pregar. Você acredita que Jesus me disse? As portas do trem estão tudo abertas, vai e pega nos trem. Eu falei: eu vou, estava louco. Um dia eu fui lá no trem, eu estava em Guaianazes fazendo uma missão. Quando eu voltei, sentado, querendo dormir, cansado, Jesus me disse: prega a minha palavra. Eu falei: Jesus, estou cansado. Para descansar você tem a eternidade. Senhor, eu estou cansado mesmo, não estou pedindo, eu estou mandando. Ele para o céu, eu falei: calma, tá bravo? Obrigado. Levantei com a Bíblia na mão, falei que ia pregar o evangelho. Levantou um tiozinho, ele era de linguagem espanhola, não sei de onde ele era, Argentina e tal. Eu sei que ele começou a se opor, começou a gritar comigo: olha, não vai pregar a palavra de Deus aqui não, porque aqui não é igreja, porque não sei o que lá. Aí eu falei: eu estou cansado, esse tiozinho está causando, deixa eu descansar. Quando eu fui sentar, o Espírito me disse: o inimigo está usando ele porque tem pessoas que precisam escutar o evangelho, me obedeça. Olhei para o tio e ele se lascou, porque não mexe com o baixinho, que o baixinho é invocado. E falei para o tio: não tenho compromisso com o homem, nem rabo preso com o diabo, vou pregar quer ser queira ou não, tio. Ele foi, ficou nervoso e veio e começou a me bater. Ele me dava um soco de lado, esquivava pro outro e tal, né? Um jeitinho assim, né? E o engraçado é que a esposa dele do outro lado, gente, que dia que foi aquele? No julgamento final você pede para Jesus mostrar o filme que está lá na locadora do céu. Pega ele, velho, bate nele, chuta ele, aperta ele, segura ele. E ficava assim, dando soco a tiazinha. Eu falei: nossa. Naquele dia eu cheguei à conclusão, uma das mais importantes da minha vida. Eu quero filosofar de novo com vocês. Olha que olha que inteligência. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas por trás de um grande perturbado também uma grande perturbada. Fala assim para mim, essa foi boa. Gente do céu, ele não queria que eu pregasse o evangelho. Eu cheguei e disse para o povo que estava no trem: quem quer escutar a palavra aqui, levanta a mão. Todo mundo levantou. Hoje em dia eu me pergunto, será que o povo queria a palavra ou a cena do próximo capítulo, porque a coisa estava boa lá dentro? Eu comecei a pregar, eu estava com uma equipe boa lá dentro, lá. Levanta a mão quem quer oração. Gente, o pessoal levantando a mão, ajoelhando para receber oração dentro do trem. O que aconteceu? O trem virou um grupo de oração carismático. Começamos a pregar a palavra. O tiozinho foi para o outro lado do vagão e começou a mostrar o dedo do meio para mim, todo irritado e tal. Eu olhava para a cara daquele tio e eu falava: tio, agora eu estou com o sangue fervendo, o Espírito Santo me tomou, você está enrolado, eu vou atrás de você aí no outro vagão. Quando abriu o vagão, eu não pensei um segundo, saí que nem o The Flash. Quando cheguei no outro, ele me olhou com uma cara de desânimo e disse: de novo você aqui? Eu abri aquele sorriso Colgate e falei: de novo eu aqui, tio. Mas ele ficava tão bravo, e às vezes a gente é meio sarcástico, né? E quer zoar com a pessoa mesmo. Eu falei: agora eu vou zoar com o tio. Ele me bateu, eu vou zoar ele. Eu vou revidar dessa maneira, eu vou tirar um baratinho da cara dele, né? Aliás, né? A gente pode brincar um pouco, né? Me deu um sorriso pra ele e disse assim. Ficou bravo, o povo não estava entendendo nada. Aí eu falei: agora vamos brincar.
Fiz uma cara de mal. Vocês até da hora, cara, gostei. O cara fez uma cara de mal. Não, eu fiz uma cara de mal. Que eu peço perdão se você não conseguir dormir essa noite, assim, ó. Caramba, eu pensei que você não ia querer dormir, você tá rindo de mim. Tem cara de palhaço, é? Fiz uma cara de mal e entonei a minha voz. Eu vou metralhar todo mundo aqui dentro desse trem. Você imagina desse tamanho que essa voz, o medo do povo. Só morreu de medo, gente. Aí o pessoal ficou meio assustado, olhou com uma cara feia. Aí eu saí da cara feia. Agora vou mudar, sorriso é uma chips. O povo não entendeu nada. Eu falei, a metralhadora que eu tenho aqui, ela é mais poderosa do que a macaquina israelense, até do que o Miss Tomahawk. Calibre 73, essa você nunca viu, né? Prazer, 73 livros. Cano duplo, qual? Antigo e o Novo Testamento. As balas, o poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Cura, salva, liberta, revitaliza, ressuscita, traz vida nova. Gente, aplauda a poderosa palavra de Deus. Eita glória, que palavra poderosa. Deus é bom, descobriram do meu testemunho na Canção Nova. Ah, gente, eu queria te falar como foi, mas eu não vou conseguir contar porque é muito bonito, mas os detalhes não vai dar. Descobriram do meu testemunho na Canção Nova e a produtora do programa semanal do PHN do Dunga, que está em Israel, chamava Cris, o nome dela, me chamou para uma conversa. Eu falei a minha vida, ela pediu para mim ir no PHN. É de quarta que tem ou de terça? Eu fui lá, dei o meu testemunho 6, 7 anos atrás. Novinho de tudo. 10 meses depois, quase um ano, eu fui chamado para ir no segundo Kairos, na Canção Nova, e dar o meu testemunho lá. Gente, a minha gratidão para com Deus é muito grande, porque Ele faz os meios dele. Depois daquilo, eu fui lançado numa rede nacional. Preguei lá, falei, vou chegar em casa, levar minha vidinha, né? Tava no anonimato, ninguém deixava eu pregar. Quando eu cheguei em casa, secretária eletrônica não tinha mais espaço. Comecei a receber convite do Brasil inteiro para viajar. Abro minha caixa de e-mail, mais de 100 e-mails de pessoas de Irlanda, Japão, Inglaterra, Estados Unidos. Brasileiros que assistiram o testemunho e ficaram edificados. Pessoas que nem fé tinham. Uma moça diz, eu estava passando roupa. Olha que coisa linda. Olha o poder de Deus. Isso foi o que Deus deixou saber para me dar fé para continuar. Uma moça me escreveu, falou, eu estava passando roupa para sair com meu amante. E nem de fé era. Eu estava zapeando e vi você falando, queria ver onde você ia chegar. E quando você falou do adultério do seu pai, eu comecei a chorar. Me deu uma coisa aqui no meu coração, do seu sofrimento pela separação. Quando o meu amante me ligou, eu disse que eu estava assistindo uma pregação, que um rapaz disse das misérias da vida dele por causa do adultério do pai. E a mulher escreveu no e-mail, a partir de agora eu rompo os meus laços com você, porque você é um homem casado, tem família. Eu não quero que seus filhos passem pelo mesmo. Vá buscar Cristo, resolva a sua vida conjugal, porque eu vou começar a seguir a Jesus Cristo e ter uma vida digna e arrumar um esposo para constituir uma bela família. E gente, isso é lindo ou não é? Sabe o que é isso? Amor de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Depois nós fala, eu vim procurar e salvar o que estava perdido. Depois daquele tempo, eu comecei a fazer missões pelo Brasil, pregando quase todos os finais de semana. Gente, faz 2 anos que eu não sei o que é final de semana direito. É dando a vida por aquele que me deu a vida, evangelizando sem parar. Esses tempos atrás, eu fui pregar 2 semanas atrás em Manaus. Gente, você prega pingando, você fica com mal de tanto calor que é naquela bagaça lá, 40 graus. Aí depois eu falo, vou sair de Manaus, vou ir para um lugar na manhã, né? Tocantins, evangelizando todo final de semana. Deus agiu. Um macumbeiro homossexual estava lá no encontro, se converteu a Jesus Cristo e falou que quer seguir a Cristo na igreja e lutar pela batalha da normalidade sexual dele. Coisas tremendas. Nesse período, meu pai voltou para casa depois de 9 anos de oração. Foi catequizado, confessou, comungou e teve uma doença psíquica. Ficou mal da cabeça. Numa madrugada rezando, Deus me disse que iria vir buscar meu pai em 3 meses, que eu levasse para confessar. Levei meu pai para confessar. Ele passou todas as humilhações possíveis para purgar.
Se você vê uma pessoa tendo uma morte muito difícil, meus irmãos, glorifica a Deus. Porque Deus Pai disse a Catarina de Sena, Santa Catarina de Sena, que quando Ele permite muito sofrimento, é para que aquilo que poderia levar a alma ao inferno, seja tirado, levado em reparação dos pecados cometidos, para ela ser transportada ao purgatório. Isso é doutrina católica. E ali, depois de 3 meses, meu pai faleceu, nunca me viu pregar, foi enterrado num caixão de papelão. Era um homem que ganhava muito dinheiro na bolsa de valores, comprava casa à vista, mas perdeu tudo, porque Deus quis purificar, para ele não ser condenado no inferno. Deus sabe o que faz, é melhor sofrer aqui do que sofrer na eternidade, amém? Comecei a fazer missão pelo Brasil, graças a Deus. Este ano em janeiro, eu preguei Itália, Espanha, Portugal. O ano que vem recebi um convite para poder pregar nos Estados Unidos. Um jovem que nunca estudou um livro de escola, que repetiu 8 anos, que era um escravo do sexo, que era um escravo da noite. Depois que eu me converti, eu gastei mais de 10 mil reais em livros da doutrina católica. Separo o meu dia para oração, estudo, cumprir os deveres do Estado, me preparar para pregar o Evangelho, dar a minha vida pela igreja. Tenho as minhas dores como você tem a sua, as minhas lutas como você tem a sua, os infortúnios da vida, mas sou um jovem alegre, autorrealizado, namoro com uma moça muito boa, que reza o rosário, que dorme no chão para fazer penitência para a salvação das almas, que toma banho gelado no frio para contribuir na minha missão. Estou com meu casamento marcado dia 19 de maio, vai ser na igreja de São Bento. Se quiser dar uma chegadinha lá, pode comparecer. Fazendo o Evangelho acontecer, levando o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, vendo pecadores empedernidos convertidos ao Santo Evangelho. E eu posso dizer, Jesus Cristo é Rei e Senhor. Jesus Cristo é Rei e Senhor. E para encerrar esta pregação, eu convido você para se levantar, dar uma espreguiçada aí do seu lugar, contar um testemunho breve, e a gente canta uma música para encerrar, para a oração. É assim? Hã? Vocês cantam uma música aí final que combina com o testemunho, que o povo sabe cantar, para ninguém ficar assim. Irmãos, Jesus Cristo nos tira da vida velha e nos faz novas criaturas, sim ou não? Sim. Eu vou te contar um testemunho de um santo, espero que você nunca mais esqueça, que é uma história que eu faço questão de contar sempre quando eu prego, porque eu sou apaixonado com ela. Eu quero que o grito dele seja o nosso grito da nossa vida, o grito daquilo que Deus faz em nós. A maioria daqui já escutou falar de Santo Agostinho. Quem já escutou falar desse santo homem, levanta a mão. Você sabe que antes dele converter, ele foi um homem de muito pecado, né? Santo Agostinho foi da bagaceira, do pecado, da escravidão, da luxúria. E a mãe dele rezou muito e ele se converteu. 30 anos de oração. Só que o pecado ainda ia atrás dele. O inimigo queria acabar com ele, como que acabar comigo e com você. E o santo estava rezando lá na igreja, e apareceu uma das mulheres que tinha saído com ele no passado. Viu ele lá na igreja, ficou inflamado de desejo e provocou ele. Agostinho, miserável. Ele continua rezando, não deu atenção, e a abençoada, Agostinho. E ele diante de Jesus sacramentado, irrepreensível. Como São Felipe Neri diz, que o pecado contra a castidade só vence os fujão que abandonam a ocasião, porque se enfrentar roda mesmo. Levantou da igreja, ó, perna para quem tem. A moça não satisfeita, você vai fugir, eu vou atrás de você. E ela foi atrás dele na rua, Agostinho! E ele indo. Ela continuou gritando e ele nada. Ela apertou o passo. Ah, é lindo demais. Bateu nas costas dele. Quando ele virou, ela abre um sorriso e diz: oi, Agostinho, você não lembra de mim? Eu sou aquela. E ele olhou para aquela, e porque Deus entrou na vida, ele pôde dizer: mas eu não sou mais aquele. Louvado seja o poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que gritar para o mundo: eu não sou mais aquele.
porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Diga assim comigo: eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquele. Porque Jesus Cristo mudou a minha vida. Porque Jesus Cristo mudou a minha vida. Me tirou das trevas do pecado. Tirou das trevas do pecado. E me levou para o reino de sua luz salvífica. E me levou para o reino da sua luz salvífica. E por isso eu posso dizer: por isso eu posso dizer: eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquele. E vamos cantar com o ministério a música que eles prepararam para fechar com um cântico ao Senhor. E me faz novo, Canta. todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Isso. Espírito Santo vem. Canta, 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 igreja. Santo vem, Espírito Santo vem. Canta com a alma. Santo vem, Espírito. Pode ser mais forte. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem. Chama ele. Santo vem, Espírito de Deus. E agora canto o cântico novo. Enquanto você canta, você escutou a pregação. Você pode rezar pela salvação da sua casa. Isso vai pedir ao Espírito Santo: Senhor, você escutou a oração da mãe do Anderson, escuta a minha oração. Se você está numa situação de pecado e quer se levantar, peça misericórdia a Deus, porque a luta é grande. Se você deseja um objetivo, uma graça, é agora, é a hora da oração. Deus está inclinado para ouvir a nossa súplica. Cadê a igreja que ora em línguas? Amo! Volume na sua voz, força na sua oração.